Na aula passada, você acompanhou a revisão das palavras que completam informações. Marcadores, conectores e localizadores. Decorem, hein? Aprendeu sobre partes do corpo e sobre doenças. My head hurts. I have a terrible headache. And my stomach hurts. I have a terrible stomachache. Viu a pronúncia de contrações. I'm, I'll, I'd. E a dica de expressões idiomáticas. My car broke down again. Uma boa aula! You see, Sonia, so now we have to click here, Okay. right? And then we have to close this window. And then we have to type www dot and then the rest. Oh, so it's not so difficult. No, absolutely. And we can find anything we need here. You know, these search engines you have on the internet are absolutely fantastic. You can find anything. So in other words, Christina, this internet thing is really wonderful. It really is. All right. So what are we doing today in our class? Today we're talking about the internet. Okay, so it's going to be really nice. It is. Let's begin. Gente, hoje na nossa compreensão da língua, Our Understanding Language, nós vamos falar sobre ajudantes. Ajudantes 1. O que são os ajudantes? São palavras, como está no nome, que ajudam a responder fazer o quê? Do what, fazer o quê? Em inglês, nós não temos uma forma de fazer para cada pessoa, como acontece em português. É diferente, nós já vimos isso. Nós usamos sempre a mesma forma para todas as pessoas, variando apenas de acordo com o tempo de fazer. Por que isso? Porque nós temos uma forma para o passado, uma forma para o presente. No presente, nós temos esse caso aqui, she likes dogs, ela gosta de cachorros, que é o caso em que nós acrescentamos o S para quando who ou what, que realiza a ação, for he ou she ou it. Mais um exemplo, it boils, ferve. Né? Porque é it, preciso colocar o S no boil, que significa ferver. Estes são, digamos assim, os casos em que nós temos algo parecido com as nossas conjugações. Fora isso, as formas são sempre iguais, ok? E aí nós temos o papel dos ajudantes. Como o nome diz, né, eles ajudam. O quê? O fazer principal a dizer alguma coisa. Devo comprar um presente para o meu filho. Qual será o ajudante aqui, gente? Nossa ação é comprar, certo? E o ajudante, quem é? É devo, que dá uma ideia de obrigação. Ajudantes que servem para dar ao fazer principal a ideia de obrigação, permissão, possibilidade ou capacidade de fazer algo. Que ajudantes são esses? Dever é o que comunica a obrigação. E a permissão, a possibilidade ou a capacidade de fazer algo, em português nós expressamos com poder. Certo? Então, nós temos este tipo de ajudante. Nós temos os ajudantes relacionados com tempos e formas de fazer. Eles têm um outro papel, que não é comunicar uma obrigação ou uma capacidade ou uma possibilidade, e sim nos posicionar na reta do tempo. Se é passado, se é presente, se é futuro, se eu faço com ênfase na continuidade e assim por diante. Peguem, por exemplo, aqui o futuro. Como é que nós expressamos o futuro? Nós usamos will ou be going to, mais a nossa ação, mais fazer. Os nossos exemplos. I will sleep at 10 o'clock. Eu vou dormir às 10. Ou
I'm going to sleep at 10 o'clock, que tem a mesma tradução. Eu vou dormir às 10. O vou, em português, é o que expressa o futuro. Isso em inglês está colocado no will ou no be going to, no caso de I am going to. A nossa ação é sleep. Um outro ajudante, gente, would. Would mais fazer, quando nós traduzimos para português, equivale ao final ia ou íamos. Ou, dependendo da pessoa que for, o final correspondente. Eu iria, nós diríamos. Isso é o uso do would em inglês. Vejam. I would go. Go é ir. O would é que é responsável por aquele ia, certo? Então é eu iria. Estar, ou be, mais passado como. O que é o passado como, gente? O carro está parado. Carro parado. Carro como? Por que então que nós estamos chamando este passado de passado como? Porque parado vem da ação parar. Só que é uma forma de parar que funciona muito mais como uma característica, que portanto responde à pergunta como, how, do que como um tempo de ação associado a uma pessoa. A gente nunca diz eu parado, né? Porque o parado pede alguma coisa entre eu e ele. Então, parado é uma forma como da ação parar. Outro exemplo, café bebido. Café como? Vem de beber, que é uma ação, mas aparece aqui muito mais como uma característica que responde à pergunta como. Como está o café? Como café bebido. Leitura terminada. Leitura como? Veio da ação terminar. Mas aqui funciona mais como uma característica da leitura. Leitura boa, leitura terminada. Ok? Passado como. Exemplos em frases. Vamos ver agora o que nós acabamos de ver isoladamente dentro de frases para ver como fica. The mechanic will fix the car. O mecânico vai consertar o carro. O passado como não está aqui, eu tenho uma ação simplesmente que é fix, consertar, e uma ideia de futuro. Mas se o mecânico vai consertar o carro, como será que o carro vai ficar depois? O que eu vou dizer? Eu vou dizer, my car is fixed. Meu carro está consertado. E aqui apareceu o nosso passado como, também conhecido como particípio do passado na gramática tradicional. Outro exemplo. The students have to do their homework. Os alunos têm de fazer seus temas de casa. Depois que eles fazem, eles podem dizer the homework is done. O tema de casa está feito. Done é o passado como de do. My father is mowing the lawn. Meu pai está cortando a grama. Quando ele tiver terminado, o que ele pode dizer? The lawn is mowed. A grama está cortada. Cortada é o passado como de cortar. Mowed é o passado como de mow, que é cortar a grama. We're going to begin the second part of our class today discussing cyberspace and the internet. A lot of vocabulary, a lot of new words. We're going to begin listening to an audio segment. I'm navigating on the internet, Dad. Let's listen. Hello, son. What are you doing? I'm navigating on the internet, Dad. Cool. I always wanted to do this, but I don't know how. Can you help me? Sure. First, double-click on the dialer icon. You must do this if you don't have a fast internet. In case you do, you just double-click on the internet icon and wait until the page is open. Well, it's open. What do I do now? Now you can visit any site you want. What site do you want? I don't know. Maybe one about cars. I know a very good one. Wow, that's fantastic. Yes, it is. Do you ever navigate on the internet? If you have the opportunity, please do. It's wonderful. You can find anything you want. We're going to move on to another audio segment. Do you have an email? Let's listen to it. Can you please help me to send an email? Of course. Do you have an email? That's the problem. I don't have an email. Can you help me get one? Sure. Let's do it.
First, you enter any site where you can create an email and register yourself. Okay, what do I do now? Click on the Register button and wait for the next page where you are going to fill the blank fields. Done. What's the next step? Click on the Submit button and wait. A message will appear informing you your account was successfully registered. See? It's done. Now you can send and receive emails. Okay, I'll test my email and send you a message right now. Many, many years ago, if you needed a specific information, you went to the encyclopedia, you went to the library. But today, with the internet, things are much easier. We're going to move on to another audio segment, and the title of this segment is, Why Don't You Look for It on the Internet? Hi, Carlos. How are you? A little confused. Why? Because I want some information about computer science courses, and I don't know where I can get it. Why don't you look for it on the Internet? Because I don't know how to do it. Is that the problem? Yes. Well, I can help you if you want. Sure, please. It's very simple. You'll see. You just need to connect yourself to the Internet and look for a search site. Then you type the word you want, press the search button, and wait. You'll see a list of sites with the information you need. Internet, cyberspace, computer, click. We're going to listen to one more audio segment so that we can train our ears. The title of this segment, I Sell Communication Equipment. Leo, I heard you have a new job. What are you doing now? I'm a salesperson. Really? What do you sell? I sell communication equipment. Communication equipment? Give me an example. Okay, I sell fax machines. You know, a fax machine sends a document from one place to another. You can send and receive documents. It's very useful. What else? I also sell cell phones. Don't you sell landline phones too? No, a landline phone cannot be carried from one place to another. A cell phone can be carried in your pocket. Do you also sell answering machines? Yes, I do. They are very popular. They take messages for you if you are not at home. You know, if a person calls you and you're not at home, this person can record a message. When you get home, you can listen to the recording and call the person back. Leo, you're telling me what everybody knows. After navigating so much, oof, I'm tired. Break time. We've been talking about computer, we've been talking about internet. But these are not the only equipment that we use when we want to communicate, right? Let's take a look at other equipment that we use for communication. Let's go. Landline phone, cell phone, public phone, fax machine, answering machine, letters. Movie segment. It's time for our movie segments. We will see segments, all of them from the film The Net, A Rede. It's a very nice film, full of action. And the first segment is about a virus, okay? Vírus. Let's hear the way they talk about it because it's slightly different from the way we say it in Portuguese. But I'm sure you can identify the word virus, in fact, virused, because they transform the word virus into fazer, into do what. Virus is what? Virused is a passado como of virus. They invented an action.
Well, you have been virus, Mr. DePina, and not so very nice one. You are the best. I knew I could count on you. So what should we do? Well, you have been virus, Mr. DePina, and not so very nice one. You are the best. I knew I could count on you. So what should we do? You will hear the words now connected to the internet and to computers in general. What words are these? You will hear the words web, click, icon, and a few others, all of them connected to the internet and to the web. Let's see if you can identify them. No, looks like a normal web page to me, except for that little, is that a little icon at the bottom of the screen? Click on it and then press Control-Shift. No, looks like a normal web page to me, except for that little, is that a little icon at the bottom of the screen? Click on it and then press Control-Shift. This now is a very short segment. It has the words incoming message. Let's watch. Okay, what's this? Okay, what's this? You know, we've been talking a lot about communication during this class, and I was just remembering well, not a long time ago, because we're very young. That's right. But some time ago, I worked in a company, and they had telex machines. Imagine. Can you imagine? Today, nobody has this kind of machine. Nobody at all. Did you ever work with this? No, never. It's become useless because now with computers and emails, everything is so instantaneous. Yes. I remember, though, that I used a typewriter for translation. I can't imagine. Compared to what you have today using a computer, the work becomes just perfect. Because when you decide to change a word, it's just a matter of seconds. And in the past, we had to type everything all over again. And if you made a mistake, you had to erase, and sometimes you would tear the paper, and remember? Then you had to type again. All over again. You know, my conclusion that nowadays things are much easier, much faster. What can you tell me about the cell phone? Exactly. 10 years ago, no one would think about that. No It was one. something for the very few, you know. And nowadays, everybody has a cell phone. That's very true. Where is all this taking us, Sonia? I don't know. It's difficult for us to try to foresee what things will be like in 30, 50 years. You imagine. We have no idea. I have a question for you. You know, this is a doubt. Do you think that in the future, teletransportation will be possible? How do you see this? Well, who knows? All I know is that science fiction, if you read science fiction books, you see all that is very common. And if we look back into the past, we realize that many of the things that first appeared in science fiction books afterwards became reality. So who knows? I think that's quite possible. Many times we have the impression this is only sci-fi. This will never happen. But then after some time, it does. All depends on our minds. That's true. What do we do next? Pronunciation? Pronunciation tip. Let's go. Tonicidade. Do que se trata a tonicidade quando nós estamos falando de pronúncia? Bom, a tonicidade, gente, nada mais é do que a sílaba forte da palavra. E aí nós observamos que em português nós temos um determinado padrão para sílabas fortes e em inglês outro. E palavras parecidas, em uma e na outra língua, têm tonicidades diferentes. Por exemplo, pagamento, a sílaba forte dessa palavra é no man. Em inglês, payment, que é parecido, tem a sua sílaba forte 1
ponto antes, né? Digamos assim, uma sílaba antes. Então, eu tenho pagamento e payment. Nós vamos ouvir agora uma série de exemplos de palavras importantes que têm um padrão diferente das nossas e que têm uma certa semelhança e que, portanto, por conta dessa semelhança, podem ter a sua pronúncia confundida no que tange à sua sílaba forte. Vamos ouvir em casa, muitas vezes, e vamos acostumar o ouvido. Payment, appointment, amusement, basement, instrument, achievement, development, apartment, terrible, profitable, agreeable, possible, variable, compatible, festival, professional, general, cardinal, 13, 30, 14, 40, 15, 50, 16, 60, 17, 70, 18, 80, 19, 90, worked, called, liked, named. Calm down, literalmente, significa acalmar para baixo. Não faz sentido nenhum, né, gente? Mas o sentido real é relaxar, acalmar-se, baixar o ritmo. The children needed to calm down, so we stopped playing video games. As crianças precisavam se acalmar, então paramos de jogar videogames. Let's go to our study tip. Durante esta aula, nós tratamos de comunicação, várias formas de comunicação, internet, telefone sem fio. Eu gostaria de comentar com vocês um detalhe que eu considero muito importante. Toda vez que nós estamos comunicando, sempre envolvemos pelo menos duas pessoas. Quem emite, o emissor, e quem recebe, o receptor. Muitas vezes temos uma certa dificuldade nesta comunicação, não existe uma compreensão, eu não entendo o que tu diz, tu não entende o que eu digo. Portanto, é fundamental ter muita clareza. Imagina então falando de inglês, que é uma língua que não é nossa língua mãe. O que é preciso aqui? Treinar, 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 muitas vezes. A minha dica para vocês hoje é uma dica que eu considero bem legal, muito importante: gravar. Aconselho que vocês peguem um gravador e falem em inglês e vão gravando. Depois vocês vão poder escutar para detectar se a pronúncia está bem, se está correto, se vocês estão colocando a sílaba tônica, se vocês estão pronunciando a sílaba tônica corretamente. Muitas vezes, quando a gente fala em inglês, por causa de uma pronúncia que não esteja muito clara, o pessoal pode não nos entender. Portanto, essa é a minha dica. Grava, escuta. Compara com o que vocês ouvem na televisão, no rádio. Grava, escuta, grava, escuta. Boa sorte. Na aula de hoje, você aprendeu sobre os ajudantes. Would, will, be going to, etc. Estudou o passado como Parar, parado. Terminar, terminado. conheceu palavras utilizadas na internet. Search. Open. Close. Click.
Conferiu na dica de pronúncia a tonicidade. Payment, terrible, festival, 13, 30. E a dica de expressões idiomáticas. Calm down, children. Até a próxima aula!